Você sabia que apenas 5% da população brasileira ganham, na verdade, mais do que R$ 5.000? Se você, como eu, também não sabia, é bom você ficar muito bem atento. Porque o que faz a diferença das pessoas que estão performando e ganhando dinheiro para os outros 95% da população que não estão conseguindo? Hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre o que faz a diferença no seu jogo. E aí talvez você vai conseguir se identificar e entender aonde você pode estar mudando e estar trabalhando melhor os seus processos. Meu nome é Jorge Coutinho, mais conhecido como Fala Vendedor. Eu iniciei minha carreira de vendas aos 15 anos, trabalhando, vendendo bolsas para o meu tio em uma banca de camelô. Foi muito interessante isso porque eu nem sabia que eu gostava de vendas. Na época eu só queria ganhar um dinheiro toda semana para eu poder comprar minhas coisas, para eu poder sair, para eu poder gastar na locadora, que eu gostava de jogar muito videogame. Mas por que eu estou falando isso? Porque você é o processo que foi desenvolvido em você desde a sua infância. Teve muitas coisas na minha vida que me bloquearam durante uma boa parte da minha trajetória de vida e que eu não fazia a menor ideia o quanto essas coisas elas estavam impactando direto na minha vida. Você já parou para pensar que tem coisas que você começa e não termina pelo fato de você estar se sentindo bloqueado em alguma área, você não consegue romper, você não consegue avançar e você nem sabe por que isso tem acontecido na sua vida? Comigo foi assim. Eu me lembro de forma muito clara, quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade, era mais ou menos uma quarta-feira, por volta de umas 10:30 da manhã, mais ou menos. Eu estava na sala de aula, na primeira série, eu tinha uma professora de português. Essa professora de português, ela era muito brava com todo mundo. O nome dela era Rosa. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu gostava muito dele. Ele era da mesma sala, só que ele tinha 2 anos a mais, ele tinha 8 anos. Pois bem, esse é meu amigo. Ele escreveu: professora, sua gorda, sua feia, e um palavrão. E o que que ele fez? Falou comigo na época: Juninho, vai lá e entrega a professora um bilhetinho para ela. E foi eu, sem saber de nada, falei: tia, eu trouxe um presente para você. Olha aqui minha cartinha que eu fiz para você. Meus amigos, quando aquela professora abriu e viu aquele monte de coisa feia e aquele monte de xingamento para ela, ela naquele momento ela ficou com a cara vermelha. Eu lembro como se fosse hoje. Ela amassou todo aquele papel e simplesmente enfiou na minha boca e fez eu comer todo aquele papel. Agora você imagina o quanto isso me constrangeu. Eu comecei a chorar, meus amigos começaram todos a rir e eu saí correndo da sala de aula. Isso hoje, às vezes eu conto até sorrindo, mas não foi nada engraçado. E tinha um outro fator. A minha educação, eu também tinha uma mãe que ela era muito braba. E ela falava bem assim: se você trazer problema da escola para casa e se eu souber que você tá aprontando na escola, quando você chegar em casa você vai tomar outra surra. Então naquele momento, a única coisa que eu fiz foi sair correndo, parecendo uma criança perdida, sem saber o que fazer. Foi o que aconteceu comigo. E durante muito tempo, esse fato que parecia isolado me bloqueou.
Tanto que eu posso dizer para vocês que a vida ela é feita de muitos desafios. Então, de repente, tem algum desafio que você está vivendo nesse momento que você não está sabendo como lidar com ele. E os ciclos, eles se repetem. Comece a reparar as coisas que costumam acontecer na sua vida. Pode ser num relacionamento, pode ser num trabalho, pode ser na sua vida financeira. Os ciclos, até que você consiga se resolver, eles costumam se repetir. O que aconteceu comigo? Dali pra frente, eu nunca mais gostei de uma aula de português. Nunca mais. Mesmo que fosse um bom professor, uma boa professora, que eu tive vários, eu nunca mais gostei da matéria. Eu não tinha paciência. Aquilo ali, na verdade, no meu subconsciente tinha marcado a minha vida. E aí você se pergunta, o que tem marcado a sua vida e tem te atrapalhado a avançar? Alguma coisa da sua infância, alguma coisa que alguém disse para você? Que saiba de uma coisa. Se alguém plantou no seu coração, na sua primeira infância, quem sabe, ou na sua adolescência, ou em algum momento da sua vida, que você não tem capacidade, que é difícil para você, que você não vai chegar a lugar algum, pode ser que você ouviu tantas vezes essas coisas que você acabou por tomar isso como uma grande verdade para você. Para completar, nos meus 9 anos de idade, aconteceu uma outra coisa envolvendo a matéria de português novamente. Minha mãe foi na escola, eu realmente não tinha um bom desenvolvimento quanto à matéria de português. Ela pediu, pasme, para os professores me reprovarem. Ela falou que eu não tinha capacidade de passar de de um ano para o outro sem que eu tivesse bem. Ou seja, todos os alunos da sala passaram, só eu que fiquei. E naquilo eu tentei entender como uma coisa boa, falei que as tias foram super carinhosas na quarta série, falando que é porque elas gostavam muito de mim e tudo mais. Quando eu cresci eu entendi um pouco melhor isso, mas aquilo também não me ajudou. E depois de adulto, né, até depois de adolescente, eu sempre questiono minha mãe, poxa, por que você não me ajudou, não me instruiu? Não era mais fácil do que simplesmente mandar me reprovar? Ela fala, falta de sabedoria e tudo mais, mas o fato é que aconteceu. Então eu não sei qual que é o problema que você está vivenciando isso, mas você tem total controle de tentar entender e de mudar a sua vida, porque a vida ela é cheia de desafios. Então a gente precisa entender as coisas que realmente nos limitam para fazer com que a gente consiga avançar para o próximo estágio da nossa vida. Uma coisa que eu sempre tive o objetivo e sempre quis, eu falava com minha mãe, falava, mãe, eu quero trabalhar em algum lugar onde eu possa usar terno e gravata. Porque eu sempre achei aquilo muito estiloso, eu sempre achei aquilo muito bacana, mas não sabia eu que eu tinha todo um caminho por percorrer. Tinha todo um caminho por percorrer. E cada passo que eu dei, antes de ter o nível de consciência que eu tenho a respeito do que que eu tenho de fortaleza e de fraqueza, foram várias sequências de coisas que talvez você possa se identificar. Aos 11 anos, eu tomei a responsabilidade de querer arrumar meu primeiro emprego. E arrumei um emprego na vidraçaria, que era do lado da minha casa. Eu falo que eu trabalhei lá, eu ganhava R$ 10 por semana. Qual jovem hoje que está trabalhando por R$ 10 por semana? Não está. Depois de lá eu trabalhei em uma serralheria. E logo após eu tive um primeiro grande desafio da minha vida também, antes de entrar na área de vendas, que foi arrumar um estágio. E como eu tinha uma certa limitação com a questão da dedicação e do estudo também, principalmente se tratando de redação, português, fazer provas, eu demorei fazendo 15 entrevistas para conseguir o primeiro estágio. Eu ia toda semana lá na agência de emprego,
buscar estágio, eles já ficavam assim, até com dó. Mas aquilo não me atrapalhou, e aquilo fez com que eu conquistasse o primeiro estágio. E o que que eu aprendi com isso e que você pode aprender e trazer isso para sua vida? Começa a te trazer o que te traz esperança. Começa a trazer para você o que te traz alegria. Começa a trazer para você o que te traz sensação de vitória. Porque depois que eu conquistei aquele estágio, eu começo hoje a entender alguns ciclos. O primeiro é, você tem que ser bem determinado no que você quer. Eu tomei 1, 2, 3, 5, 10, 15 nãos até conseguir o primeiro estágio. E hoje na sua vida, como é que você está? Quantos nãos você está levando? Ou melhor, você talvez não queira nem arriscar levar o primeiro não. Você já desiste antes mesmo de você colocar em prática o que você precisa. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, comecei a trazer na minha vida. Eu sempre fui muito esforçado, força de trabalho, dedicado, não tinha muita estratégia, era na força de trabalho, mas eu sempre tive uma trava que me limitava, eu ainda não entendi que tinha a ver com a minha infância. E é tão importante você se conhecer, é tão importante você entender. E quando que essa chave começou a virar na minha vida? Essa chave começou a virar, primeiro, quando eu entrei em vendas, porque vendas é algo que você precisa ter uma resiliência muito grande. Porque o que é ser resiliente? É você não desistir, é você não parar em meio aos processos, é você não parar em meio às dificuldades que podem estar te percorrendo, que podem estar te cercando. Na maioria em vendas você tem que desenvolver uma habilidade que é muito grande, que é ter uma mentalidade, é ter um autogerenciamento, é ter a automotivação. Você precisa ter automotivação porque você leva vários nãos de forma sequencial. E quando eu comecei a trabalhar com meu tio, vendendo bolsas na banca Camelô, eu tentava abordar as pessoas, eu não ganhava comissão, eu ganhava meu fixo, era R$ 30 por semana. Já tinha aumentado ganhando bastante, trabalhava todo dia, sair da escola e ajudar ele de segunda a sábado. Eu começava a ouvir não sequenciais das pessoas. Eu precisava tentar criar estratégias para vender essas bolsas, para atrair as pessoas. E ali eu aprendi um pouco, fiquei um tempo com ele. Depois eu saí, estudei, aí foi um tempo da minha vida que eu não me lembro de tudo e de todos os detalhes. Mas o fato é, eu sempre quis empreender. Com os 16 anos, eu tive a oportunidade de ter meu primeiro negócio junto com meu outro tio, que era uma empresa de fotografias. A gente ia de porta em porta, batendo na porta dos outros, abordando, porque a ideia era dar uma foto gratuita, fazer um álbum e vender aquele álbum para as pessoas, ou vender o quadro, ou vender uma roupa fantasiada das crianças. Eu sempre fui muito inquieto quando se tratava de empreender. Durante algum tempo eu e meu tio fizemos, ele já era mais velho, bem mais velho que eu, com seus 30 e poucos anos, e aí a gente ficou trabalhando junto algum tempo, foi muito bom, eu ganhei um dinheiro, aí depois a gente se separou, ele foi fazer outras coisas, eu também fui fazer outras coisas, fui procurar um emprego de carteira assinada, ali já estava beirando meus 18 anos, e o primeiro emprego que eu tive foi no Macro Atacadista. E foi interessante esse emprego porque a princípio eu ia entrar lá para trabalhar como repositor. E aí eu volto a falar que a vida é cheia de desafio para repositor. Quando eu cheguei de fato lá, era para me limpar a frente do atacado, varrer toda a loja, catar os carrinhos no pátio. E além disso tudo, ser responsável por limpeza de 3 banheiros. E eu tinha 18 anos e tinha uma galera lá, porque era uma senhora que trabalhava na parte da manhã ou na parte da tarde. Por muitas vezes eu ouvi as pessoas ali rindo, zoando, e eu ali estava focado no que eu precisava. Era ganhar meu dinheiro, era ajudar em casa um pouco, minha mãe não exigia tanto, mas eu gostava de ajudar.
e as pessoas ficavam me zoando, como diz o jovem, ficavam gastando. E nesse período que eu estava trabalhando ali, a senhora passou mal. E eu, durante mais de uma semana, tive que cobrir o meu trabalho dela. Eu saí de casa às 4 da manhã para chegar no emprego às 6. Saía do emprego às 10 da noite. Claro que eu tinha intervalo de almoço de manhã e tinha intervalo de janta à noite. Saía do emprego, fechava 9 horas, eu pegava o ônibus das 10, chegava em casa praticamente meia-noite e acordava às 4 da manhã de novo. Eu tive muita e muita vontade de desistir. Muita vontade de desistir. E não foram uma, nem duas, nem três vezes que eu chegava em casa praticamente chorando. E a minha mãe falou, não, você vai continuar. Você não vai desistir. E aqui eu pego uma lição. É muito importante que você tenha pessoas ao seu lado. Pessoas que vão estar te levantando, que vão estar te ajudando quando as coisas estiverem difíceis para você na vida. Porque quando as coisas estão muito difíceis e você está com vontade de jogar tudo para cima, é muito importante que você tenha alguém ao seu lado. Porque quando você tem alguém ao seu lado para te incentivar, para falar que você vai, e depois de um tempo, de muitos anos depois, que eu praticamente já estava adulto, casado, minha mãe lembra dessa cena e ela fala, nossa, várias vezes eu quase chorei também, mas eu nunca ia deixar de te incentivar a continuar. Eu não ia te deixar desistir. Muitas vezes eu queria, porque ela falava que homem tem que trabalhar. Não tem que ter moleza, não. Não quero um homem preguiçoso. Eu não acordei para criar um homem. Eu não criei, não trabalhei para criar um homem preguiçoso. Então, e também o exemplo do meu pai, que sempre foi muito trabalhador, sustentou sempre a família. Então, eu sempre segui por esse viés. E é muito importante você desenvolver e estar cercado de boas pessoas, de ter pessoas que são boas ao seu lado. Porque são nesses momentos que você vai ver quem realmente são os de verdade com você. Alguns vão só te criticar e apontar, alguns vão se ausentar e vão sair da beira quando as coisas estiverem dando errado para você. Vão estar só quando as coisas estiverem boas. Mas os verdadeiros, eles vão permanecer com você a todo tempo, independente do que acontece. Agora tem 3 coisas que eu aprendi ao longo da vida que me ajudaram a chegar até os 34 anos hoje, que fizeram muita diferença. E eu desenvolvi uma palestra trabalhando esses pontos que tem ajudado muitas pessoas também a se autoconhecer. Em outro momento eu vou esmiuçar aqui, esse vídeo é mais curto, mas as 3 coisas são: você precisa ter a primeira, atitude. Você precisa ter atitude na sua vida. Você precisa se movimentar. Não fique esperando a sorte bater a sua porta. Crie as suas oportunidades. Você precisa ter vontade de criar novas oportunidades na sua vida. Você precisa ter atitude. Você precisa estudar. Você precisa pagar o preço. Você tem um negócio, insista, não desista, persista. Você precisa ter atitude. Porque pessoas que têm capacidade, mas que não têm atitude, não vão chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas têm uma capacidade imensa, são inteligentíssimas, mas elas não têm atitude. Então você precisa ter atitude. Escreve aí o que você precisa fazer para avançar na sua vida. Na sua vida profissional, na sua vida financeira. O que você precisa para melhorar sua saúde? Quais são as atitudes que você precisa tomar para transformar a sua vida? E eu posso te falar, uma das atitudes que eu tomei ao longo da vida foi depois que eu descobri que a minha paixão é vendas, foi sempre estudar, me qualificar, ler livros,
ver revistas, fazer cursos, porque isso foi moldando o meu lado profissional. Isso foi fazendo com que eu ficasse melhor todos os dias. E até hoje eu sempre busco me qualificar. Aqui atrás tem alguns livros. Estou sempre comprando livro, lendo, porque se você não está aprendendo, você está morrendo. Se você não está tendo atitude para buscar novos conhecimentos, você está afadado ao fracasso. Então vocês precisam ter atitude. Escreve aí quais são as atitudes que você precisa desenvolver. Uma outra coisa que está relacionada com a atitude, eu falo que serve para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Tenha dedicação, faça com prazer. E isso tem a ver com ter atitude. Quando eu trabalhava lá no pátio do supermercado Macro, meu salário era pequenininho, gente. Era R$ 270, eu tenho a carteira de trabalho até hoje. Só que uma das coisas que eu tinha, quando a gente está falando de atitude, era observar. Lá chegavam pessoas físicas comprando, mas chegavam pessoas jurídicas que compravam para a empresa, compravam os estabelecimentos. Eu comecei a reparar o ciclo deles. E dentro da questão da atitude, eu comecei a observar que algumas pessoas iam lá comprar, e lá eles não davam sacola, você levava nas caixas ou empurrando no carrinho, precisava guardar no carro. O que eu fiz? Tive a atitude de começar a cada cliente que saía com o carrinho: olá, tudo bem? Deixa eu te ajudar. Levava até no carro, guardava as compras deles, uns me davam gorjeta, outros não. Mas com o tempo eu comecei a ganhar gorjeta todo dia, de 5 a 10 reais de gorjeta todo dia. No final do mês eu estava dobrando o meu salário, porque eu estava trabalhando e tinha gorjetas. Então eu tive a atitude. Eu comecei a identificar os caras que iam lá comprar vários fardos de cerveja, de refrigerante. Eu já sabia o horário que eles tinham lá, eu já me programava para ficar ali. O cara sempre precisava de alguém para ajudar. Ele me dava 10 reais, 20 reais. Então você tem que ter essa atitude e proatividade no que você está fazendo. Porque quer avançar na tua carreira, quer avançar em alguma coisa na área da sua vida, cara, tenha atitude, tenha proatividade, faça com alegria. E na Bíblia fala: tudo que fizeste, fazer de todo o coração, não como para o homem, mas como para Deus. O que quer dizer isso? Faça com excelência. Entenda uma coisa: você é vitrine aonde você está hoje. Ah, Jorge, mas eu estou desempregado, eu estou desempregada. Ah, mas meu emprego é muito ruim. Você é vitrine. Alguém sempre está te olhando. Mantenha sorriso no rosto. Tenha uma boa impressão. Vai ter gente que vai te ver uma única vez. Se você tiver com uma cara de bunda, você não vai conseguir criar uma boa expectativa para aquela pessoa que está te vendo. Sempre tenha atitudes positivas em estar quando você está fazendo para o outro. Um outro pilar que eu acho muito importante é pessoas. Quanto tempo você está investindo em se relacionar com as pessoas? A famosa network. E muitas pessoas se enganam quando querem fazer network com outras. O primeiro foco que elas têm dado é: o que eu posso sugar do outro? Porque tem muita gente que network é para isso, para quando eu preciso. E não é. Network é algo muito valioso, onde você tem que agregar na vida das pessoas primeiro. E volto a te dar exemplo, porque isso mudou a minha vida. Esse CPI de pessoas mudou a minha vida. Enquanto eu estava trabalhando lá no Macro e servindo os clientes, independente se eu me dar gorjeta ou não, atendendo, sorrindo, eu usava uma roupa toda cinza, uma bota de quem trabalha em bota de borracha, esquentava meu pé, mas eu sempre estava sorrindo, varrendo, alegre, satisfeito, grato com o meu trabalho. Isso estava mudando a minha vida, porque eu estava sendo observado e eu não sabia. Até que um dia um cliente pegou e falou comigo: Jorge, você é muito simpático, você sempre atende as pessoas bem. Você já pensou em trabalhar na área comercial?
Eu falei para ele que não, nunca tinha pensado. Ele falou, então comece a pensar, porque você tem jeito para isso. Inclusive, tem uma oportunidade de emprego num banco. Na época era o Banco Galvão de Negócio, eles estavam contratando promotores de venda para vender empréstimo consignado. Ele me deu o dia, a hora e o local para me lá entregar. Eu entreguei e me chamaram para entrevista. Então, esse P de pessoas é muito importante, porque pessoas podem mudar a rota da sua vida, assim como a rota da minha vida foi transformada. Hoje, na vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacional suíça, alemã, francesa, empresas de alto poder aquisitivo, empresas bilionárias, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial de grandes contas, atendendo grandes negócios. Então é muito importante. Talvez se lá atrás eu não tivesse plantado a sementinha de ser uma pessoa de atitude, de fazer com alegria, de fazer com felicidade, de me dedicar, talvez eu não teria tido essa oportunidade com o meu cliente, que é o pilar de pessoas. Você está cativando as pessoas, você está deixando, entregando o seu melhor, sem mesmo esperar algo em troca? Porque isso que é network, você faz primeiro para quando você precisar, e se precisar você procurar alguém. Porque as oportunidades com certeza vão vir. E você precisa ser confiante em si. Porque eu lembro que eu, falando do banco, fui fazer entrevista no banco Galvão de Negócios, tinham 30 pessoas, 26 mulheres, 28 mulheres e 2 homens. Eu falei, eles precisam contratar pelo menos um homem. Iam contratar 4 pessoas, pelo menos um homem, eles tinham que contratar. Essa foi a minha lógica. E eu conversando com o gerente, eu lembro até hoje o nome dele, Felipe. Ele falou, cara, por que eu vou te contratar? Você não tem experiência, você é novo, estava ali com meus 19 anos. Eu tenho um cara lá de 30 anos que tem experiência, que já vendeu. Aí, mais uma vez, seja forte, corajoso, confiante. Eu virei para ele, olhei no olho dele e falei, Felipe, realmente eu não tenho experiência. Se você me der uma única oportunidade, eu vou ser o melhor vendedor da agência, o melhor promotor de vendas. Ele virou para mim, olhou, passou a mão no cabelo, falou, cara, eu vou te dar essa oportunidade, porque um dia alguém me deu oportunidade quando eu não tinha experiência como gerente, e me deu oportunidade. Só que quando você pede uma oportunidade, quando você é confiante, você não pode ficar só nas suas falas, você tem que se entregar para ser o melhor naquilo que você está fazendo. E foi o que aconteceu comigo. Eu me entreguei, eu me doei. E não foi rápido nem fácil. Mas eu fui um dos melhores vendedores que já teve naquele período, naquela agência. Fiquei lá até que a agência que eu trabalhava acabou se fechando. E tem um outro pilar que é tão importante quanto os outros. É o pilar dos processos. Como estão os processos da sua vida? Como estão, se falar de venda, os processos comerciais? Como estão os processos e a organização na sua vida? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não falham, elas desistem. Quem fala isso é o Conrado Adolfo. O processo, às vezes você tem conhecimento, às vezes você tem boa network, só que você não consegue suportar o tempo. Você está ali plantando, trabalhando, se dedicando, trabalhando. Quando chega o momento de você colher seus frutos, você desiste. Quando chega o momento de você arrebentar com seus resultados, você para. Você já viu alguns memes na internet? Um escavador vem escavando, quando é para ele dar a última pasada ali para achar
a pepita de ouro ele para. O que você tem feito na sua vida? Quais são os projetos que você começou e não terminou? De que você tem desistido? É do seu trabalho? É de organização das suas finanças? É de organização da sua vida? O que você tem feito? É muito importante que você pare, pense e reflita sobre isso, porque os processos são as coisas mais difíceis. Eu já ouviu falar do Coronel Santos? Ele é o dono da franquia KFC. Na verdade, essa franquia foi vendida por alguns bilhões de dólares. Mas o Coronel Santos, ele trabalhou a vida inteira dele como cozinheiro. Se aposentou ali com quase 60 anos e estava disposto até a desistir da vida. Só que quando ele começou, ele lembrou que ele tinha uma receita muito boa de frango. Ele quis tentar vender essa receita para alguns restaurantes e ganhar um royalty em cima disso. Ele simplesmente visitou, foram 1000 restaurantes e todos dizendo não, 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 não. E a pergunta que fica, o quanto você acredita no seu sonho, acredita nos seus projetos, acredita na sua família, acredita no seu casamento, acredita em tudo que está nas suas mãos? Será que você está disposto a ouvir 1000 nãos? Porque no 1001, aos 60 anos de idade, indo fazer seus 61 anos de idade, ele conseguiu vender e fechar o primeiro restaurante para trabalhar com o modelo de frango frito dele. Aos seus 76 anos, acho que a franquia dele foi vendida por, eu não lembro agora a quantidade de bilhões de dólares, mas foi uma cifra muito alta. Então, cabe a você analisar como que está a sua vida hoje. Quais os processos estão parados? O quanto você realmente quer dedicar seu tempo para fazer as coisas mudarem na sua vida? Recapitulando, você precisa ter atitude. Ir para cima, acreditar, não desistir. Pessoas, faça boas networks. Se doe, entregue primeiro. E o terceiro ponto, processo. Tenha processos bem definidos. Se for processo de vendas, quantas vendas eu tenho que fazer no mês, quantas eu tenho que fazer por dia, quantas eu tenho que fazer por semana. Se é organização financeira, se é pagar conta, organize. Se é juntar dinheiro, organiza. Quanto que você quer, onde você quer chegar, tem um alvo. Porque isso vai mudar a sua vida. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Desejo a todos uma ótima noite. Você que ainda não me conhece e está vendo esses cortes aqui no Instagram, tem outros cortes que vão chegar, que eu estou dividindo aqui. Compartilha com pessoas que precisam ser transformadas. A minha ideia é falar sobre venda, sobre mentalidade e transformar a vida de pessoas, porque eu sei como é doído a dor de tomar uma decisão errada, de quebrar uma empresa, de contrair muitas dívidas. Então, de alguma maneira eu vou poder te agregar e ensinar para que você também possa transformar a sua vida. Boa noite.